Nós vamos seguir no tema inflação, né, com esse resultado de 2025 abaixo do teto da meta, porque estamos recebendo agora aqui no Jornal da Manhã o economista e coordenador do Índice de Preço da FGV IBRE, o André Braz. André, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigado, ótimo dia a todos e todas. 4,26% de inflação. Qual é a tua avaliação? A gente diz aqui que está dentro, não estourou o teto da meta, mas também não está no centro da meta. Qual é o ângulo que a gente pode ver aqui, André? Olha, com otimismo, porque no início do ano passado nós tínhamos um número que superava em muito o teto da meta, né? Em algum momento, dentro de 2025, chegamos a considerar uma inflação mais próxima de 6% para o ano passado. E, no entanto, ela ficou em 4,26%. É claro que boa parte do mérito está no grupo alimentação. Dependemos do clima, ele foi muito favorável para as nossas safras. A política monetária ajudou um pouco, porque também ajudou a estabilizar o câmbio, e o câmbio é um vetor de transmissão da inflação. Com ele mais estável, ajudou também a equilibrar um pouco a inflação em torno dos alimentos. Mas outros segmentos importantes do IPCA não performaram da mesma forma. A gente viu que serviços que as famílias consomem no dia a dia, que é pagar o aluguel, a escola, a parte de transporte também por aplicativo, subiu muito em 2025, em média 6%, quer dizer, 1,5 ponto acima do teto da meta. O mesmo a gente pode verificar em preços monitorados, né? Energia, telefonia, gasolina, água, esgoto, enfim, todos os preços controlados pelo poder público, em média, subiram mais de 5%, também bem acima do teto da meta. Então, considerando que serviços e monitorados comprometem mais da metade do orçamento familiar, né, quase 60% do orçamento familiar, e esses preços ficaram muito acima da meta, a gente sabe que tem muito trabalho a ser feito, né? Mas é claro que, perto do que prevíamos, né, a inflação para o ano passado, o número foi realmente muito bom. Agora, eu também tenho uma questão, André, sobre os juros, né? A gente sabe que o brasileiro ainda sofre com essas taxas altíssimas de juros. Tem uma perspectiva de melhora para esse ano ou ainda muito pouco? Vai melhorar um pouco, né? Mas é a passos lentos, né? A inflação continua sendo um desafio. A alimentação, ela só teve uma inflação mais baixa, mas não quer dizer que os preços caíram. Então, como a alimentação já acumula, desde 2020 para cá, né, 55%, se eu não me engano, de alta, né, contra um IPCA que gira em torno de 35%, quer dizer, a gente tem quase 20 pontos percentuais de alta acumulada para alimentos acima do próprio IPCA, o consumidor não está comemorando ou não está levando mais produtos para casa, né? A gente só teve uma desaceleração do processo inflacionário, né? E considerando que essa desaceleração ela não foi também geral, né? Ela não pegou todos os produtos e serviços mais demandados, ficou muito concentrada no grupo alimentação, não dá também para chegar com muita segurança cortando juros, até porque o cenário doméstico e o cenário internacional pedem atenção. Então, algum movimento de corte de juros, tenho certeza que a inflação vai nos permitir fazer ao longo de 2026, né? Mas eu não faria nesse primeiro momento, quer dizer, em janeiro, né? Eu esperaria um pouco números melhores, né? Mostrando, quem sabe, uma desaceleração em outros segmentos importantes para tomar uma decisão um pouco mais assertiva, né? Fazer um movimento um pouco mais forte e talvez até com um caráter mais duradouro. Aliás, André, olhando para frente, é claro que a gente está indo em janeiro, mas há já projeções indicando que talvez arroz, feijão se mantenham estáveis nesse ano, mas talvez a carne possa subir um pouquinho. Já é possível a gente imaginar ou tentar visualizar a possibilidade de aumento de preços para esse ano de 2026 diante dos dados que temos nesse momento ou ainda não? A gente imagina alguns cenários, né? Tem um cenário pessimista, tem um cenário um pouco mais otimista. De qualquer maneira, a gente prevê que a alimentação não deve ter uma inflação tão baixa quanto no ano passado. Ela pode subir um pouco. Mas nós erramos feio em 2025.
né? Nós tínhamos expectativa de uma alta de 8% para alimentação no domicílio, ela ficou em 1,4%, né? Então, eu quero errar também em 2026. Eu quero pensar que a inflação de alimentação vai girar em torno de 4% e ela, enfim, repita a dose de 2025, né? Vem em torno de 1%. Quer dizer, em termos reais, sem inflação para alimentação. Mas eu acho difícil que isso aconteça. A gente fica muito na mão do clima, né? Principalmente. Eu gostaria de ver outros grupos desacelerando, né? A parte de serviços, né? Preços monitorados subindo um pouco menos. E eu acho que é exatamente isso que vai acontecer, né? A alimentação sobe um pouco e os outros grupos, serviços em especial, desacelera. O mercado de trabalho deve começar a sentir um pouco a questão dos juros no patamar em que estão, independente do Banco Central cortar ou não os juros, um pouco dessa taxa de juros em janeiro. Ele vai permanecer muito alto mesmo com esse corte e algum arrefecimento no mercado de trabalho isso deve trazer. Já houve indícios disso pela medida de PIB do último trimestre e isso pode ajudar a frear um pouco essa inflação de serviços, né, que assustou muito em 2025. Economista André Brás, muito obrigado pela gentileza de falar aqui com a Jovem Pan. Um bom final de semana para você. Igualmente, um ótimo final de semana para todos.